Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia, comunidade mundial das televisões ViewWeb. Começa agora o programa Homens de Honra. E hoje o seu sonho vai se realizar. O tema é uma pessoa de visão, uma empresa de sucesso. Quem vai falar sobre esse assunto é o especialista em comportamento humano, palestrante, escritor, Marcelo Scarpita. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, net espectadores. Ô Marcelo, a sua genialidade hoje eu vejo que você associou o ser humano com a atividade empresarial, porque as empresas são feitas por pessoas. Isso. Então, uma pessoa bem preparada, será o TOTS do seu argumento, empresas de sucesso. Exatamente. Uma pessoa de visão, hoje em dia nós estamos vendo uma crescente em tudo, principalmente com a internet. Vamos lá. Uma pessoa que começa na crescente da internet, tem vários empreendedores começando, às vezes até em casa, não é verdade? Verdade. Pequenos e micros empreendedores com uma boa ideia, é uma pessoa de visão. Só que essa pessoa de visão, para ter uma empresa de sucesso, precisa vários passos. E o que nós formulamos nos nossos treinamentos é isso, o desenvolvimento desta visão dela para ela ter uma empresa de sucesso, dotando essas pessoas de técnicas, de ferramentas que elas possam conseguir atingir o sucesso tão almejado por todos os empresários. Mas são duas aprendizagens. Uma é de como ser um ser humano líder, com valores, com objetivos e metas. Isso. E outra é a pessoa jurídica, que também tem os seus fins, e já dizia um amigo meu, Lair Ribeiro, uma empresa que nasce e não tem missão de ganhar dinheiro, já não deveria nem ser aberta. Exatamente. Né? Ela está fora do contexto empresarial. E toda empresa, até uma instituição religiosa, ela tem um objetivo, Sim. Gerar lucro. Sim. Esse lucro pode ser compartilhado com a sua comunidade, mas ela tem que gerar lucro, ela tem as contas a pagar, as contas a receber, ela tem que ser saudável, independente da atividade empresarial. Na sua parte, que você desenvolve muito atividades com treinamento do ser humano, quais os valores que você emprega para uma pessoa ser de sucesso e essas características dela serem empregadas ou ser alavancadas na empresa em que ela abriu ou trabalha? Então, nós vamos fazer o desenvolvimento de certas habilidades que elas não têm. Então vamos supor, uma pessoa, uma dona de casa, eu vou falar um caso que aconteceu há pouco tempo atrás. Uma dona de casa queria começar um empreendimento para aumentar a renda familiar. Pois não. Ela começou a fazer pão de mel. Certo. Começou a fazer pão de mel. Em casa? Em casa. Muito bem. Só que o pão de mel dela realmente era fantástico. Só que ela não sabia vender. O que aconteceu? Ela começou a fazer a fornada lá na casa, 1, 2 bandejas, começou a vender. E devagarzinho deixa num lugar, deixa no outro, vai vendendo, por indicação, do boca a boca. Só que chegou um dado momento que acontecem 2 problemas. Acho que até um amigo que teve uma entrevista aqui com você, no meu parceiro de negócios, Davi Barguigiani de Moraes, falou dos processos, do back office, de tudo que você tem que fazer. Ela começou a produzir, começou a vender por boca a boca. Só que na hora, aquilo era tão bom, o produto dela era bom, começou a ter uma demanda muito grande. E ela não tinha estrutura. Não tem estrutura para atender. Muito bem. Aí ela começa a trabalhar que nem uma louca, né? Em vez de fazer uma fornada, que era uma coisa para suplantar a renda familiar, ela tem que começar a fazer 3, 4, 5, 6. E as pessoas querem, ela tem compromisso, é moral, né? O valor dela. Exatamente. Ela se comprometeu, ela vai ter que entregar. Aí tem mais alguns outros problemas. Chegam em certos locais, ela precisa ter uma embalagem melhor, porque o concorrente tem uma embalagem melhor, mas um produto pior. Aí ela tem que se estruturar na embalagem. Tem que começar a dar nota. Que até agora não precisava, era informal. É informal, agora tem que dar nota. Então, ela tem que ter uma estrutura muito bem feita no começo. Pelo menos, mesmo que ela não tenha, que ela está começando em casa, que ela entenda o que ela precisa fazer. Se ela conseguir desenvolver essas habilidades e conseguir ter uma visão global do que ela vai precisar fazer, isso já é um grande passo. Marcelo, essa é a grande dica. Marcelo, mas você fez eu lembrar do Davi Moraes, esteve aqui, seu parceiro, e você está me falando da área dele.
Eu quero saber da área humana, do treinamento, o que esse indivíduo precisa, é liderança, administração, quais são os comportamentos que ele precisa. Você já está invadindo uma outra área, que eu sei que você domina também. É integrada, né? Na realidade. Eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo. Isso, ótimo, para o neto espectador entender melhor. Veja bem, é uma parte integrada. Como que ele é o dono da ideia, se ele não estiver bem, ele não entender alguns princípios, quando ele passar para a segunda fase, que é uma empresa de sucesso, ele já está quebrado emocionalmente, fisicamente, não tem as habilidades, fica deprimido. Então vamos voltar para a primeira parte, que é uma pessoa de visão. A pessoa de visão não está só na visão da ideia, ela tem que se estruturar para ser um empresário. Ela tem que adquirir habilidades novas, que ela às vezes não tem, ela só tem a ideia. Ela tem aquela visão, eu vou conseguir abrir uma empresinha. É a única coisa que ela tem, mas ela precisa ter habilidades para se tornar um líder, para se tornar empresário. O que nós fazemos? Primeiro, nós estruturamos essa pessoa na parte emocional. Porque não adianta ter uma pessoa que tenha visão muito afobada, muito assim, se ela não tiver uma certa calma para aprender a desenvolver a habilidade de ser líder, de ser empresário. A liderança é um assunto extremamente importante. A coisa mais importante, é a cabeça dela o negócio. Se ela não estiver bem emocionalmente, vamos falar primeiro ponto, emocionalmente, ela vai fazer burrada logo depois. Porque começa a aparecer algumas oportunidades, e ela está naquele ritmo acelerado, ela vai escapando pelas mãos. Vai escapando e ela toma decisões precipitadas, porque ela não tem uma visão geral da coisa. Ela acha que é uma boa oportunidade e ela faz. Teve um palestrante uma vez que veio aqui e falou assim: Jefferson, nunca tome decisões quando você está muito alegre. Isso. E nunca tome decisões quando você está muito triste. Exatamente. Deixa passar, fala, eu vou pensar. O segredo é falar, eu vou pensar. E você, neto espectador, o nosso amigo Jefferson Camilo, ele faz exatamente isso, viu? Quando ele já me falou que quando ele está muito alegre ou muito triste, não é hora de tomar decisão, não é verdade, Jefferson? É um aprendizado, né? E nessas palestras, nesses treinamentos, como você coloca, então, essa maestria de ela ter uma visão de sucesso e essa visão, essa intuição que ela tem? São 3 tópicos que nós trabalhamos. Tá? O primeiro tópico é o quê? Trabalhar as emoções. Ela tem que aprender a lidar com as suas emoções. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, objetivos. Nós temos que aprender a formular objetivos corretamente. Se você não sabe formular o objetivo, você terá problema. Problema de ecologia. O que é ecologia, por exemplo? Vamos supor que você queira... Eu vou dar um exemplo para o nosso neto espectador entender. Você queira ter uma casa na praia. Um exemplo qualquer, só para entender. E o seu esposo ou sua esposa quer uma casa no campo. O que vai acontecer? Na hora de você tentar realizar esse objetivo, vai ter problemas lá atrás, familiares. E você vai se sabotar. Porque você não formulou corretamente seus objetivos. Na empresa é a mesma coisa. Na hora de você ter uma ideia boa, se você não formular os objetivos corretamente, lá na frente você vai se sabotar. Você estava falando, eu comecei a lembrar do seu próprio exemplo da mulher do pão de queijo. Ela começou pão de mel, eu também confundi. Pão de mel. Ela começou com uma ideia só de uma complementação financeira, mas ela não pôs um limite. Olha, eu preciso de R$1.000 para essa complementação. Ela começou a ir bem. Isso. Abriu novos pontos de venda sem se preparar, e são objetivos, metas que a gente trabalha, quando a gente formula ela adequadamente, e não precisaria abrir outros pontos de venda, porque aquilo já estava dando resultado no início da ideia dela. Exatamente. Era apenas, então, somente para ficar naquela reserva financeira. Só isso. Então, quando ela começa a aumentar sem estruturar, e o Davi fala muito bem, estrutura as ideias, que é o que você fala em metas e objetivos. Isso. Quando você formula isso, você não precisa mais buscar outros mercados. Além disso, tem uma outra negociação que todo mundo esquece de fazer. No exemplo dessa senhora do pão de mel, ela esqueceu também de fazer, como todos esquecem. É assim, a ideia dela era fazer 2 fornadas à noite apenas. Então, enquanto as crianças dormiram, o marido já almoçou, já jantou, está tudo tranquilo, ela vai fazer 2 fornadas. Só que começou a crescer, ela teve que usar o tempo que ela usava para outras atividades, aí que entra a parte emocional, que não foi negociada anteriormente, e começou a ter problema em casa. Problema com os filhos, com o marido, com a casa. Ela ficou mais tempo para ir para a cama, demorou mais. O maridão já começou a não gostar. Então, existe todo um processo
de criação disso tudo. Não é apenas você ter a ideia e começar a fazer. Lógico, você vai ganhar algum dinheiro? Vai. Não vou dizer para você, né, de espectador, que você não vai ganhar dinheiro. Você vai. Seja a ideia que você tivesse, colocar aí em prática, algum dinheiro você vai ganhar. Só que se, como o meu amigo Davi fala, se você der o azar de dar certo, você está ferrado. Por quê? Vai ter vários problemas que você vai tentar resolver no calor da emoção, sem ter como parar. Não tem como parar, porque o pessoal está pedindo, você tem que entregar, e cadê o tempo para você resolver isso? Por que aconteceu tudo isso? O marido começou a brigar com você. Por quê? Porque a ideia inicial era 2 fornadas, agora são 10. Marcelo, você tem o terceiro passo que você vai falar, que você não falou ainda. Isso. Mas o que você está me falando, me comentando e tudo mais, e pessoas que vão fazer uma complementação financeira utilizam muito do marketing de rede. Isso. O marketing de rede é uma história que começa, nas suas horas livres você vai ganhar isso e aquilo. E ele não percebe que ele está numa armadilha, né? Isso. Porque ele começa a ganhar, ter retorno realmente, e aquilo vai se tornando uma atividade profissional, que também tem que ser estruturada. Muitos marketing de rede dá suporte, dá treinamento. Você começou no nível 1, você está na linha 1, vamos fazer assim mesmo. Dá um suporte nas palestras e nos treinamentos, psicológica e tal. Tem que agora optar, ou você continua só do jeito que você era, só uma rendinha, ou vai... E nós estamos querendo empurrar você para cima, você ganhar mais. Porque aquilo que eu também falei com o Davi, no programa anterior. Um ajudando o outro, a liderança servidora. Quanto mais você vai ajudando as pessoas que estão embaixo da sua rede a subirem, mais retorno financeiro você vai tendo. Exato. Então, isso é uma sacanagem do universo, né? Sacanagem no bom sentido. Porque quanto mais você ajuda as pessoas, mas na verdade você recebe do universo. É ajudado. É verdade. Não é verdade? Terceiro passo. Terceiro passo são 6 necessidades básicas do ser humano. Quando você aprende as 6 necessidades básicas do ser humano... Maslow, você está falando. Muito bem. Tem uma variação aí, mas é isso aí. Então o que acaba acontecendo? Quando você aprende essas 6 necessidades básicas do ser humano, você consegue encantar qualquer ser humano. As necessidades básicas do ser humano, eu vou citar aqui algumas, não vou falar todas, senão você não vai fazer meu curso, que é assim. Primeira, é a necessidade de certeza. Você tem que ter necessidade de certeza. Todo ser humano tem necessidade de certeza. Segunda. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Mas o seu sucesso não está na certeza. O seu sucesso está na terra de ninguém, nas incertezas. A segunda é as incertezas. A segunda necessidade do ser humano é a incerteza. Vai que dá certo. Porque se você soubesse que tudo vai dar certo, não teria graça. Você tem que ter o ser humano tem a necessidade da incerteza, que é a segunda. Que é um paradoxo, né? Isso. A terceira, de amor. O ser humano tem necessidade de amor. A quarta, nós temos necessidade de sempre estar crescendo. Sempre nós temos essa necessidade. A outra é espiritualidade. Todo ser humano tem uma necessidade com contato espiritual dele, seja qual for, existe. E a última é de contribuição, devolver aquilo que você vem ganhando. Então, quando você desenvolve e entende essas 6 necessidades básicas, já existem estudos científicos, Jefferson, sabe o que diz? Se você conseguir atender 2 ou mais, normalmente 3 é o ideal, aquela pessoa fica viciada em você. Você sabia disso? Não, essa informação não tinha ainda não. Você é casado como eu. Veja só, na época do nosso namoro, como funcionava? Você dava uma certeza para a parceira daquele compromisso. Verdade. Quais novidades que você trazia, o inusitado acontecendo era a necessidade de incertezas, coisas novas, o movimento, viajar, fazer alguma surpresinha, um presentinho, é a necessidade de incerteza. O amor é aquilo que ela sentia, que não tem muito como medir, é o amor. Você conseguiu já atender 3 necessidades básicas da pessoa, ela fica viciada em você.
Olha, comprovadamente, cientificamente. Você falou começou falando de Marlon, mas você levou a balinha do Anthony Robbins lá, que ele fala sobre o treinamento Matrix, né? Isso. Lá nos Estados Unidos. E isso é importante, se você está trazendo essa tecnologia, essa informação para as pessoas, é extremamente importante. E faltou você falar sobre conexão. Né? O ser humano tem uma outra necessidade, que é a conexão, que é estar junto, né? Além de estar junto com pessoas, a conexão eu denomino como espiritualidade, a conexão com seu eu ou eu superior, não importa. Isso. Essa conexão é necessária para todo ser humano. Sempre ele vai buscar uma conexão, ou com as pessoas ou com o seu eu superior. Mas você falou de treinamento e tudo mais, você falou dos passos. Quando é que você está fazendo um treinamento ainda? Desse final de ano tem alguma palestra? Já encerramos, coisa? Graças a Deus encerramos as palestras desse final de ano. Nós vamos ter uma palestra via web, que nós vamos realizar. Quem quiser, entre em contato com o facebook.com/marceloscarpita.com.br. É exatamente assim. Você coloca lá no Facebook, /marceloscarpita.com.br. Curta a nossa página, você vai receber lá, tem uma forma de você se inscrever na nossa newsletter. Você coloca só nome e e-mail e você receberá o aviso por e-mail uma semana antes, 2 dias antes, no dia quando vai acontecer a palestra, que será agora nesse mês de dezembro, por volta do dia 6 ao dia 7 de dezembro. Ok, Marcelo, mais alguma informação sobre uma pessoa de visão e de sucesso empresarial? Sim, vou deixar uma mensagem final, que é a seguinte: você que tem visão, gostaria de melhorar a sua qualidade de vida em todos os aspectos? Veja só, o nosso treinamento é voltado para o empresariado. Você que quer uma pessoa de visão e quer ter uma empresa de sucesso, é voltado para essa finalidade. Mas o curso se aplica para o seu dia a dia. Você está negociando com seus familiares todos os dias. Você tem uma empresa familiar, você sabia disso? A sua família é uma empresa. Ainda você não descobriu, mas você vai descobrir no nosso curso. Nós falamos um pouco sobre isso. Entre em contato, veja os nossos artigos nos sites. Olha aqui, não sei se já colocou no GC aqui, ó, coloca aqui www.marceloscarpita.com.br, lembrando sempre que Scarpita é S mudo e 2 T's de tatu. Entre em contato, assine nossa newsletter, que é o nosso boletim eletrônico, e você entrará em contato com um mundo totalmente diferente, que vai mudar a sua concepção do que é ter uma empresa de sucesso, porque você tem que ser, primeiro, uma pessoa de visão. Ok, Marcelo Scarpita, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado você, Jefferson. Vou ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau! Tchau!